Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos novamente. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso, esse projeto que tem como um dos princípios estudar as escolas iniciáticas do passado. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, compartilhe aí as informações, se inscreva no canal, compartilhe o link do vídeo. Vejam aí no canal, temos algumas playlists de estudos de outras civilizações, mas neste ano de 2024 estamos estudando os princípios da China antiga, através de dois grandes sábios, o Lao Tzu, o Lao Tse, e também o Confúcio, que será estudado no segundo semestre desse ano. Então, se esses conteúdos lhe agradam, ajude a nós aqui do canal a compartilhar esse conteúdo dentro das plataformas aí do YouTube, dentro das suas mídias sociais, no Instagram, em outras, Facebook, em outras mídias sociais, para que esse conteúdo chegue a mais corações, chegue a mais pessoas que possam também refletir sobre assuntos que saem um pouquinho do nosso cotidiano, que saem um pouquinho das coisas concretas do dia a dia, dos afazeres, e que possamos sair refletindo sobre as coisas que transcendem esse mundo do material e que adentra ao mundo ou à dimensão espiritual, a dimensão do espírito, do nome que a gente quiser dar, do reino dos céus, do paraíso, do nirvana, não importa, a essa outra dimensão aonde todos nós adentraremos em algum momento. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aqui para o estudo desse vídeo. Vou compartilhar aqui a tela com todos. Muito bom. Então, lembrando sempre, projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado. Estamos estudando a China antiga. Os objetivos que temos com esses estudos são estudar conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do testemunho. Essa é a nossa agenda. Esse vídeo ele é decorrente dos estudos que realizamos no dia 2/6, que estudamos os aforismas, ou os capítulos 53 a 60 do livro Tao Te Ching. E teremos aqui os nossos próximos encontros para fechar os estudos desse livro, desse grande sábio Lao Tse, para adentrarmos no segundo semestre, estudarmos os conceitos de Confúcio no livro Os Analectos. E aqui está a agenda de todos os encontros que fazemos a cada domingo, quinzenalmente, no período da tarde, para darmos a esse ambiente místico as nossas reflexões. Vem um pensamento de Lao Tzu que diz: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Lao Tzu. Desculpa, lembrando sempre que o livro que nós estamos estudando, né, a tradução é do Richard Wellen, é ele que está, é esse livro que nós estamos seguindo, e já estamos no aforisma 53, ou no capítulo 53, que Lao Tzu diz: se eu realmente soubesse o que quer dizer viver no grande tal, eu temeria, mais do que tudo, a atividade, onde as grandes estradas são belas e planas, mas o povo prefere os atalhos, onde as regras da corte são rígidas,
mas os campos estão cheios de ervas daninhas, onde os celeiros estão completamente vazios, mas o povo se veste com roupas lindas e suntuosas, onde cada qual traz na cinta uma espada afiada, onde os hábitos de comer e de beber são refinados e os bens excessivos. Aí não reina o governo, mas a confusão. Então é bem bacana aqui Lao Tse, o Lao Tzu, trazer já essas reflexões sobre o nosso dia cotidiano, que podemos, né, o dia cotidiano deles lá, há muito milhares de anos atrás, e nós podemos trazer aqui para o nosso dia a dia essa reflexão. Né? Então, quando ele fala aqui que quem, né, conhece o tal tem receio da atividade, ele está tentando trazer uma ideia da não ação, daquela, que quer dizer a não ação, daquela ação que não é proveniente de interesses pessoais. Então, a atividade seria fazer algo, ter uma ação aonde eu tivesse qualquer tipo de interesse. Então, se eu conheço essas energias, eu vou praticar essas energias sem ter o interesse pessoal. A tradição do Bhagavad Gita, tradição lá dos estudos védicos que nós fizemos ano passado, vai falar que a gente não tem que se apegar ao fruto da ação. Então, seria essa não ação. Toda vez que eu não me apego ao fruto, que eu não tenho interesse em algo, as tradições vão chamar esse de desapego do fruto da ação ou a não ação. Então, eu não quero ter atividade, eu não quero ter uma ação aonde eu vou fixar ali as minhas energias, as minhas atenções. E fala também sobre atalhos, né? Quantas vezes nós estamos buscando atalhos, né? Fazendo aqui uma transliteração para os conceitos cristãos, a gente pode usar aqui a metáfora da porta larga e da porta estreita, né? Então, os atalhos, às vezes a gente estamos querendo ganhar caminho, mas não trilhando aonde a gente tem que trilhar. Nós não queremos, né, adentrar aquela porta que é difícil, né? Aquela estrada que tem pedregulhos, mas a gente quer uma estrada larga, uma porta larga, né? A estrada da perdição, conforme os preceitos cristãos. Muito bom. Então, aqui ele vem falar para a gente refletir sobre, né, onde que eu estou trilhando, né, qual a estrada que eu estou caminhando. Será que eu estou tentando catar algum atalho que não me levará mais próximo da felicidade, da redenção? Então, fica essa reflexão. Também podemos aqui sempre é, tentarmos entender esse contexto histórico que ele vem trazendo lá da época, né, da antiga China para os nossos tempos modernos, é quando a gente, né, ele faz aqui uma analogia entre os celeiros que não tem, que está vazio, que não tem conteúdo, e o que a gente fica demonstrando, né? Se vestimos bem, então o externo bonito e o celeiro, onde a gente guarda ali aquilo que é importante, né? Para nos mantermos está vazio. Então podemos fazer uma comparação com a nossa, o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. Como que a gente quer se mostrar, né? Exteriormente para os outros, principalmente esse mundo da comunicação, da tecnologia, onde postamos, né, tudo que está acontecendo a parte de fora nossa, mas o nosso interno, né, o que está aqui dentro está vazio, né, completamente vazio, porque nós estamos só vivendo de aparências, né? Podemos trazer também uma ideia das máscaras que vestimos, né? Colocamos aquela máscara, colocamos aquela fantasia para mostrar para todo mundo que, olha, eu estou feliz, olha, eu estou bem, olha, mas aqui dentro, né, o celeiro interno, o mundo interno está vazio. E ele vem falar muito sobre essa ideia, né, do que a gente está, onde que a gente está colocando a nossa energia, o que a gente está demonstrando, e esquecendo de demonstrar o que está dentro de nós, ou dar atenção para o que está dentro de nós. Muito bem, vamos então
para o aforisma 54, que diz: o que está firmemente plantado não será extirpado, o que está bem preso não escapará. Quem for lembrado por filhos e netos não desaparecerá. A vida, vida aqui de letra minúscula, vamos lembrar sempre aquele conceito, né, da vida com letra maiúscula e a vida com letra minúscula. Vida maiúscula é a nossa vida transcendental, a nossa vida eterna, a nossa vida do espírito, e a vida com letra minúscula é a nossa vida do cotidiano, é os nossos afazeres aqui de cada dia. Então, a vida de quem cultiva a própria pessoa será verdadeira, a vida de quem cultiva a própria família será plena, a vida de quem cultiva a própria comunidade crescerá. A vida de quem cultiva o seu país será rica. A vida de quem cultiva o mundo será imensa. Por isso, julga as pessoas dos outros pela tua pessoa. Julga a família dos outros pela tua família. Julga a comunidade dos outros com a tua comunidade. Julga o país dos outros como o teu país. Julga o mundo dos outros como o teu mundo. Como conheço a natureza do mundo? Justamente por isso. Então, Lao Tzu ele vem desmembrando aqui a ideia, né? Desmembrando a ideia de, primeiro, aonde que nós estamos alicerçando a nossa vida, né? Então, aonde está o alicerce, né? Como que eu estou ancorando os alicerces da vida? Certa vez eu aprendi que nós temos que ter vários alicerces que sustentam a nossa vida. E aonde eu estou ancorando isso, né? Num, Numa terra que se move, qualquer intempéries do tempo, vento, chuva, leva esse alicerce, eu estou colocando num lugar firme, em cima de pedra, em cima de rocha, rocha firme, aonde ele não vai ser tirado, né? Aonde ele não vai é, sair, né, da construção. Então, onde que eu alicercio as minhas convicções, a minha vida, minhas experiências, está ali fixado onde? Fala também sobre as heranças, né, que deixamos para os nossos filhos e netos, né? O que nós estamos deixando? Como seremos lembrados por eles, né? Pelas pessoas que nos cercam? Qual é a herança que eu deixo? Será que eu fico pensando só na herança é, material, né? De patrimônio, patrimonial? Então, vou deixar o carro, vou deixar a, a casa, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, mas isso é importante? Também faz parte, mas o que é mais importante? Que tipo de herança, né, de modelo? Quais são os exemplos que eu estou deixando? Qual é a experiência que eu estou ali fixando naqueles que estão à nossa volta? Como que a gente está fazendo isso? Como seremos lembrados? Ainda bem que não faz mais parte mesmo, né? Ou, puxa, meu, era tão me ajudava, me amparava, era gostoso de ouvir, era gostoso de conviver. Que tipo de herança também fica essa própria reflexão. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre uma escala, né? Então ele fala aqui da vida, né? Quem vive a vida que, né, cultiva a própria pessoa será verdadeira. Então está falando do eu. Aí depois ele vem falar de cultivar, né, a vida com os meus mais próximos, né, a família, aqueles que estão próximos, mais próximos. Aí ele vai fazendo aquela escadinha subindo, né, para a comunidade que também está mais próximo, vai saindo para o país, vai indo para o mundo. Então ele faz essa escadinha, né? O eu sai do eu, vai para aqueles que estão mais próximos, depois vai para a comunidade mais próxima, vai para o país e vai para o mundo. Então é como que eu cultivo a minha vida no mundo como exemplo, como ações desinteressadas, como sendo ações pequenas, singelas, do dia a dia, mas que elas sejam muito
alinhadas às leis do universo, sejam alinhadas ao tal que nós estamos estudando aqui. E ele vem falar sobre o julgamento, né? E o julgamento ele está sempre pedindo para a gente se referenciar, ter um referencial. É bem legal isso, né? Porque na maioria das vezes nós julgamos as pessoas e depende muito da referência. Então, se duas pessoas diferentes cometerem as mesmas os mesmos erros, as escolhas que não são tão alinhadas, né, que não são tão felizes, algumas escolhas que chocam a sociedade. Duas pessoas diferentes. Se uma delas foi o meu filho, por exemplo, é claro que eu vou ter um outro olhar. Então, Lao Tzu ele vem falar assim, cara, então julga os outros como se fosse a sua família, como se fosse seu filho. Julga, né, a comunidade ou as outras comunidades próximas como se fosse a comunidade que você vive. A hora que você for falar de países, pensa no seu país para poder falar do outro. É isso, pensa no seu mundo interno para poder falar do outro. Se a gente for fazer aqui uma analogia com as tradições evangélicas, né, que está na Bíblia cristã, nós podemos trazer uma comparação de que a gente deve não ficar olhando a trave, né, no olho do outro, sim, não o cisco que está no olho do outro, e sim a trave que está no meu olho. Quer dizer, é o julgar. Quando eu julgo, como que eu estou jogando? Qual que é o meu ponto de referência? Qual que é o referencial? Às vezes nós estamos olhando o cisquinho lá, mas tem uma trave imensa aqui. Nós estamos criticando o outro lá, mas nós fazemos muito piores do que aqueles que nós estamos criticando e assim por diante. E aqui Lao Tzu vem trazer esses pensamentos para a nossa reflexão. Bem interessante. No 55, ele diz o seguinte: quem mantém em si a plenitude da vida é como um recém-nascido. Não será picado por serpentes venenosas, animais ferozes não atacarão, as aves de rapina não se lançarão sobre ele, seus ossos são frágeis, seus tendões, perdão, são tenros, e mesmo assim seu aperto de mão é firme. Nada sabe ainda sobre a união de homem e mulher, e mesmo assim o seu sangue se agita, porque ele tem a plenitude da semente. Ele pode gritar o dia inteiro, e mesmo assim a sua voz não fica rouca, porque ele tem a plenitude da paz. Conhece a paz, conhecer a paz é ser eterno. Conhecer a eternidade é ser harmônico. Propagar a vida chama-se felicidade. Colocar a própria força a serviço da cobiça chama-se forte. Chama ser forte. Quando as coisas se tornam fortes, envelhecem. Tais coisas são contrárias ao tal, e o que é contrário ao tal, longe chega ao fim. Muito bem. Então, o que é o contrário ao tal, desculpa, logo chega ao fim. Não longe, logo chega ao fim. Muito bem. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre a flexibilidade, né, da plenitude. Então, ele vai falar a ideia de ser flexível, né, dos tendões macios, mesmo assim o aperto é forte, né? Vai falar desse fato da gente ter uma flexibilidade, ser flexível e não ser rígido. Então, toda vez que trazemos essas tradições, principalmente chinesas, né, do bambu, né? O bambu ele vai sendo flexível, o vento bate, ele torce para lá, torce para cá, e não é arrancado. E as árvores são firmes, às vezes o vento vem tão forte que derruba a árvore com raiz e tudo. E isso a gente pode ver nos nossos tempos modernos, né? Quando temos aí essas intempéries do tempo, as tempestades, a gente olha e vê muitas árvores antigas sendo arrancadas pela força do tempo. Então, a gente vai olhando isso de forma análoga
para que nós também tenhamos essa flexibilidade nos nossos relacionamentos. Porque se a gente for muito rígido no nosso relacionamento, às vezes nós entraremos em contenda com algum parente, algum amigo, e passaremos anos, décadas sem mais entrar em contato, sem conversar, sem olho no olho, por causa de falta de flexibilidade. A rigidez do que a gente acha e faz e pensa acaba nos distanciando das pessoas. Então, a flexibilidade faz com que nos agreguemos. Também ele vai falar sobre a semente, né? Ele vai falar sobre sementes, sermos sementes, e temos essa plenitude da semente dentro de nós, né? É porque a plenitude da semente depende do que nós fazemos, né? Não importa se a gente conhece, não conhece, aqui ele vai falar da união de homem e mulher, mesmo a criança, né? Ele começa aqui o aforismo falando de recém-nascido, né? Mas um bebê não entende, né? Que essa união de homem e mulher pode gerar uma família, um exemplo, filhos, etc. Ele não entende, né? Mas mesmo assim está dentro dele, né? Mesmo ele sem entender porque isso faz parte, essa semente está dentro dele. E se a gente for trazer para os conceitos transcendentais, também temos a semente divina dentro de nós. E aí que Jesus fala, a cada um segundo as suas obras. Então, eu vou plantar a semente de acordo com as minhas obras, e é por isso que eu consigo interpretar isso da semente e buscando essa paz, essa plenitude aí de amor. No 56, Lao Tzu diz o seguinte: o que sabe não fala, o que fala não sabe. É preciso manter a boca fechada e cerrar suas portas, embotar suas perspicácia, desfazer os pensamentos confusos, moderar o seu brilho e pôr em comum o que se tem de terreno. A isso se dá o nome de união misteriosa com tal. Quem a tem não é influenciado pela paixão, né? O amor aqui com paixão, né? Pela paixão, pelas paixões, e fica insensível ao frio, fica insensível ao lucro, fica insensível à perda, fica insensível à glória, fica insensível à condição de inferioridade. É por isso que ele é o mais glorioso na terra. Cara, esse aforismo, esse capítulo 56, ele é bem interessante. Ele traz vários conceitos, né? E lá no primeiro, na primeira parte aqui de falar e não falar, né? Vem muito na minha mente o sim, sim, não, não, né? Dizer sim, sim, não, não, né? Ser bem assertivo e usar as palavras, né? De maneira correta, né? É, falar do evangelho sem abrir a boca, sem projetar nenhuma palavra no ar, pelos nossos exemplos. E assim ele continua, né? Cerrar a boca, deixar as portas fechadas de novo, é proteger o seu eu interior, né? Manter aquela semente, né? Aquela coisa dentro de nós, né? Que nós possuímos de sagrado, é preservar o sagrado, né? Cerrar as portas é preservar, proteger, preservar o sagrado que existe em todos nós. Ele vai falar aqui de perspicácia, mas é naquele sentido de enganar as pessoas, né? Perspicácia como astúcia, né? Como vai fazer uma habilidade de tentar enganar as pessoas. Então é isso que ele fala, né? É, embotar é perder, né? Perder vigor, é deixar fraco. Então deixar fraco, cada vez mais fraco dentro de nós, essa vontade de tentar enganar as pessoas, de ter essa, né? Essa aos, ao, a astúcia, né, que pode também prejudicar outras pessoas. Lembrando sempre, quando ele vai falar lá do amor, ele está falando das paixões, né? Então, aqui é bem característico das ensinações, aliás, dos ensinamentos, né? Dos ensinos de Krishna, quando ele diz no Bhagavad Gita sobre a equanimidade.
Então, é a gente não perder a nossa rota, tanto nos momentos felizes como nos momentos não tão felizes, não deixarmos ser conduzidos pelas sensações externas, não deixarmos ser influenciados pelo amor, e nesse caso são as paixões da vida, né? O frio vai estar frio, tá bom, o calor vai estar calor, tá ok. Então, quando eu falo que fica insensível, é que ele não se altera, ele não desvia a rota, ele sabe do objetivo e segue sem ser distraído. Então, quer dizer, o mundo vem, as coisas vêm tentando distrair, tirar ele daquele percurso que ele traçou, e o sábio, ele vai seguindo adiante. Então, aqui vai falar muito sobre equanimidade, né? É esse termo usado na tradição védica, na tradição do Bhagavad Gita, né? Ser equânime, não deixar perder o ponto de equilíbrio. E se a gente for estudar lá o Egito Antigo, a gente vai ver também que Hermes Trismegisto ele vai falar um pouquinho sobre isso pelos seus princípios herméticos também da gente do pêndulo, né? Da gente sempre estar tentando voltar. Então eu sei o meu percurso, eu fui distraído, mas eu deixei ser distraído, mas eu consigo voltar rapidamente para o centro, né? O pêndulo sempre tentando chegar e ficar no pêndulo, ficar no equilíbrio. É muito interessante isso, né? E a gente vai vencer aí a vencer a nós mesmos, né? Então seremos gloriosos aqui sobre a terra é quando a gente vence a o nosso próprio, as nossas próprias limitações, as nossas próprias mazelas e vamos a cada dia entendendo e redimindo o nosso espírito em Jesus ou em nome que a gente quiser dar, ou na energia superior, em Deus, em ser humanos mais humanos, não tendo religião nenhuma, não importa. Isso aqui nós estamos falando de conceitos de conduta, de postura, de práticas e não de algo apenas religioso. A religião auxilia, mas aqui o que importa nos nossos estudos é trazer esses conceitos para as nossas vivências, para aquilo que eu faço no dia a dia, para nortear as escolhas. E é isso que nós estamos tentando trazer aqui como reflexão. Muito bem, no 60, no 57, ele diz a direção do Estado, Estado letra maiúscula, então é de uma nação, implica a arte de governar. A carreira das armas implica um talento extraordinário. Mas para conquistar o mundo é preciso estar livre de toda atividade. De novo, ele vem falar aqui estar livre da atividade, então lembrando da atividade aqui é a não ação, né? É fazer, não é não fazer nada, é fazer algo sem interesse, sem apego, sem querer é, ter uma intenção por trás daquilo que nós estamos fazendo. Nós fazemos aquilo que aquilo é importante para todos e não pensando em algo particular para mim. De onde me vem esse conhecimento do mundo? Aonde vem esse conhecimento, hein? Do Lao Tzu. Quanto mais proibições houver no mundo, mais o povo empobrecerá. Quanto mais instrumentos afiados o homem tiver, mais a família e o Estado irão à ruína. Quanto mais o povo cultiva a arte e a esperteza, mais presságios nefastos surgirão. Quanto mais leis e decretos se publicam, mais ladrões e assaltantes haverá. É por isso que um sábio diz: se não fizermos nada, o povo evoluirá por si mesmo. Se amarmos a quietude, o povo se organizará por si mesmo. Se não aprendermos nada, o povo prosperará por si próprio. Se não tivermos cobiça, o povo por si mesmo chegará à simplicidade. Muito bem, então aqui vai falar, né, nesse 57 da não ação, lembrando de novo da atividade ali da não ação, a direção de Estado, de governar, a gente sempre vai lembrar que o governo não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje, né? Quando fala em governo, então, governantes do passado, rei, príncipes, nobres, nessa tradição aqui do Tao Te Ching, é referente àqueles que estão liderando o povo
por exemplo. Ele é o exemplo. O povo olha para o governante, o povo vê o governante, segue ele porque se inspira nele, se espelha nele. Então, ele é o exemplo daquela nação. É nesse sentido que está trazendo aqui tanto a parte do governo como a parte do Estado, né? Muito bem. Aí ele vem dizendo para nós, Lao Tzu, sobre sobre a questão do contexto histórico daquela população que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, né? Fazendo aí parece uma coisa contraditória, dual, né? Então, quer dizer, parece que quanto mais eu proíbo, mais as coisas ficam ruins, quanto mais eu tenho isso, mais aquilo faz aquilo. Então, quanto mais leis, mais bandido, como assim? O que Lao Tzu está trazendo? Está trazendo aqui para nós. Por quê? Eu preciso fazer leis quando as pessoas não fazem as coisas que deveriam ser naturais, né? Deveriam ser inerente do ser humano. Então, se eu preciso regulamentar algo, colocar lei para punir, por que a gente segue a lei? Porque tem punição. Então, eu não estou fazendo porque é o certo, eu estou fazendo para não ser punido. Então, eu ponho o semáforo, porque eu não dou passagem para o outro. Às vezes, hoje, na atual conjuntura, o semáforo, às vezes, é necessário para que todo mundo haja um fluxo em todas as direções. Senão, uma rua vai ter fluxo, a outra não vai. Então, nesse sentido, a gente entende. Mas muitas leis que não precisava, tipo assim, é, é, sei lá, deixar o idoso sentar num banco, então o ônibus já vem, ó, aqui é reservado para idoso. Tem que colocar isso, porque o natural deveria, se eu sou jovem, aparece o idoso de pé, o correto é eu tenho mais energia, eu sou mais jovem, aquela pessoa tem mais debilidade física, eu vou levantar da meu assento e dar o assento para o idoso. E por que que lá os ônibus colocam assim, reservado para idoso? Porque não se cumpre isso, vocês estão entendendo? Então precisa ter o regulamento porque as pessoas não fazem. Tem muita gente que não cumpre o regulamento porque estão pensando unicamente em si próprios. Estão pensando no seu conforto e não no conforto da coletividade. E é por isso que vai tendo lei, que vai aumentando lei, e aí a pessoa ela não faz porque tem que fazer, mas faz muitas vezes nem faz porque tem punição, né? Acaba sendo punida mesmo, mas a punição freia as pessoas e é pela punição e não porque é o certo, é o correto a fazer. Também a gente vê muito aqui, ó, é fazer esse despertamento da consciência. Temos que despertar a nossa consciência, tem que fazermos as ações porque precisam ser feitas porque aquilo é o correto a ser feito. Não porque eu vou ganhar determinada vantagem ou não porque eu vou ganhar determinada punição. Eu faço porque é o correto a fazer. Isso nós precisamos desenvolver em nós. Lao Tzu vem trazendo isso de milhares de anos atrás, de todas as tradições antigas, todas as culturas, né, antigas que refletem sobre a transcendência, vão falar isso para nós. E hoje nós estamos aqui tentando buscar esses conhecimentos para transcender a nós mesmos. E, por final, ele vem falar aqui sobre as leis universais, né? Se a gente só não atrapalhar, se eu não atrapalhar ninguém, as coisas vão por si só, né? Então, eu não preciso fazer força nenhuma e as coisas vão por si só. E quando eu dou o exemplo, é mais rápido ainda. Então, se eu não atrapalho, se eu não faço nada, já está bom demais, né? Se eu não empreendo nada, só por isso mesmo o povo vai, prospera, porque tem as leis, a lei divina, a lei do progresso, a lei da evolução. Se eu não estou atrapalhando, eu já estou ajudando. E ainda mais se eu ajudar com os meus exemplos, né? Sem ter egoísmo, sem ter desejo, sem querer para mim. Então, nós vamos dando o exemplo para ser essa referência para as pessoas, para que ela possa, assim, auxiliar aqueles que estão à nossa volta de maneira mais ampla. No aforisma 58 ou no capítulo 58, quando o governante é tranquilo e discreto, o povo é leal e honesto. Quando o governante é perspicaz e rude, o povo é desleal e não confiável. É sobre a infelicidade que repousa a felicidade. A infelicidade
espreita a felicidade. Quem, no entanto, reconhece que o bem supremo consiste na inexistência de ordem, a ordem transforma-se em capricho e o bem se converte em superstição. E os dias de cegueira do povo dura realmente muito tempo. Assim, também é o sábio. Serve de modelo sem castrar os outros, é escrupuloso, sem ferir, é natural, sem ser arbitrário e brilha sem ofuscar. Então, o Sul vem falar um pouquinho sobre primeiramente, né, essa busca, né, do conhecimento, mas que ele possa ser, né, que está falando aqui, quando a gente busca o conhecimento, a gente possa ser, né, é, aliás, a busca de conhecer os nossos defeitos para que a gente possa transformá-los eles em virtudes. Então, eu preciso saber também aqui, né, como que eu sou. Então, lembrando sempre, são os exemplos, as afinidades, né? Se nós estamos tranquilos, se nós estamos sendo leais, nós vamos exemplificando a nossa volta e vamos atraindo essa energia de leal, de honesto. Agora, se eu sou rude, sempre vai ter pessoas rudes ao meu lugar, a minha volta, etc. E isso também vai ensinando as pessoas a serem rudes, né? Vão seguindo os exemplos. Então, aqui, é esses referenciais de exemplo que a gente vai falando. O que a gente precisa fazer também é dar, como exemplo aqui, né, pegando o governante, trazendo nós, porque às vezes a gente fala, eu não governo ninguém, eu não lidero ninguém, mas às vezes nós somos exemplo dentro do nosso lar, nós somos exemplo para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os pequenos, para os grandes, não importa, né, no trabalho, dentro da instituição religiosa, na sociedade, dentro da onde eu estudo, não importa onde eu estiver, às vezes eu vou governar, eu vou liderar uma equipe, eu vou fazer algo, eu vou ter algo de liderança, eu vou estar governando, né? Então, a minha liderança, o meu governo, o meu exemplo influencia as pessoas e a gente tem que usar essa liderança para propiciar as condições para o desenvolvimento da consciência, né? Desenvolver as consciências. E isso vai fazer com que a gente, todos nós, né, possamos, assim, auxiliar aqueles que estão à nossa volta a crescerem a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta pelos nossos próprios exemplos. E aqui é fazer o bem sem olhar a quem, né? Fixar aí no seu eu e fazer as coisas de maneira efetiva. Muito bem. Então, vamos então para o nosso 59. Estamos chegando já quase aí no 60, que é o objetivo aqui desse vídeo, na liderança dos homens e no serviço aos céus. Nada melhor do que a moderação. Ó. Vai falar de novo de liderança, governança, né? Pois só pela moderação pode se tratar nos negócios com prestezas. Tratando nos negócios com presteza, duplica-se as forças da vida. Duplicando as forças da vida, vida com letra maiúscula, estamos à altura de cada situação. Estando à altura de cada situação, ninguém conhecerá nossos limites. Se ninguém conhece nossos limites, podemos possuir o mundo. Se possuirmos a mãe do mundo, existiremos eternamente. Esse é o tal da raiz profunda, do fundamento sólido da existência eterna e da contemplação permanente. Então, aqui a gente vai vendo que Lao Tzu vai falar dos nossos limites, né? Nós vamos quebrando os limites da situação, nós vamos fazendo por onde, né? Trazendo por onde essa força, buscando essa força para a nossa vida maior, vida com letra maiúscula, essa vida eterna, essa vida transcendental, né? Temos que lembrarmos que não tem esses limites, às vezes a gente se limita, né? Estamos na terra ou estamos no céu? Nós podemos vivenciar aqui as coisas do dia a dia,
trabalhar, ir no ônibus, pegar o coletivo, limpar, faxinar, etc. Fazer o nosso trabalho, todas as coisas materiais. Mas podemos fazer tudo isso, mas temos esse pensamento com essa ligação na transcendência, essa vida superior, nessa vida maior, nessa vida eterna. Então, que a gente possa, sim, buscarmos isso. E para conquistar o mundo, a gente precisa aqui possuir, né, essa mãe aí, e esse tal, né, entender esse tal e essa mãe, é vencer aquilo que está dentro de nós, as nossas limitações, os nossos preconceitos, o nosso egoísmo, e transcender isso de maneira a auxiliar a todos fraternalmente. Então, sermos aí fraternos com todos, né? Krishna dizia: ser amigos de todas as criaturas, ame todas as criaturas indistintamente. Então, que nós também possamos exercitar esse amor em nós, fraternal. E o último aqui dos nossos estudos de hoje, o aforisma 60 diz o seguinte: um grande país deve ser governado com quem frita pequenos peixes. É muito interessante essas comparações, né, que eles faziam lá no passado. Quando o mundo é governado de acordo com tal, os mortos não andam por aí como espíritos. E isso não quer dizer que os mortos não sejam espíritos, mas que seus espíritos não são nocivos aos homens. E não é só os mortos não são nocivos aos homens, também o sábio não lhes faz mal. Quando então essas duas potências não se danificam mutuamente, suas forças da vida conjugam os seus efeitos. Então, aqui a gente vai ver que temos aqui uma ideia, né, de fritarmos peixes pequenos. A gente for tentar trazer essa ideia que muitas vezes é difícil a gente pegar o contexto certinho. O que será que ele queria dizer, né? Porque hoje nós temos algumas expressões que usamos é, no nosso dia a dia, que se formos levar essa expressão para o passado, muitas vezes eles não iam entender. Eu podia dizer assim: eu fui na casa de João e dei com burros na água. Então, muitas pessoas vão entender que dei com burros na água. Quer dizer, cheguei lá, não tinha ninguém. Eu fui na casa de João, mas não tinha ninguém. Dei com burros, né? Dei com burros na água. Cheguei lá e nada, não consegui fazer nada, teve que ir embora porque não tinha ninguém. Muitas pessoas que estão ouvindo aqui vão entender essa expressão, mas lá no passado, o que é burros d'água? O que tem a ver com isso? Então é mais ou menos igual aí fritar peixes pequenos, mas a gente pode tentar entender. Hoje, se eu fosse fritar peixe pequeno, os peixes pequenos às vezes não são do mesmo tamanho, né? São um pouquinho maior, então eu tenho que ter atenção, eu tenho que ficar focado, porque cada um é único. Então nós também podemos pensar em cada pessoa é única. Porque se eu deixar o peixe muito tempo, um peixe que é menorzinho lá, ele vai acabar fritando demais e vai ficar muito seco. Se eu deixar um outro peixe que é um pouquinho maior, ele pode ficar muito cru. Então tem que prestar atenção, porque cada um é único e isso também serve para as nossas reflexões. Cada pessoa é única, ela é do mesmo jeito. Então, dentro da minha família, cada um é de um jeito, é único. Então, a gente tem que conhecer cada qual no seu tempo, porque cada um tem a sua etapa de maturação. Não podemos querer que todos sejam iguais, né? E ele vem falar também aqui sobre essa relação, né, de morto, vivo, espírito, matéria, e a gente precisa harmonizar. Então, quando essas duas potências não se danificam mutuamente, estão harmônicas, né? O quê? O espírito, a matéria, né? As coisas vivas, as coisas mortas, quando estão harmônicas, eu consigo conjugar efeitos extraordinários, porque eu entendo que eu estou vivendo na matéria, mas a minha atenção não está somente na matéria, está também dividida com as coisas espirituais. Então, eu saio do concreto e vou para o abstrato. Eu preciso fazer essas conexões, essas ligações com a divindade, com Deus, com o plano superior, com o santo, o nome que vocês quiserem dar, não importa, né? Com Jesus, com Deus, não importa, fazer essa ligação, sabendo que existe algo maior, não só os valores materiais, mas também existe os valores do espírito, a dimensão espiritual. Muito bem, pessoal. Para hoje era isso que a gente tinha para refletir e eu pensei alguns pontos aqui,
né, dos aforismas de 53 a 60, prestar atenção com os atalhos que estamos pegando, então olhem lá, saber da responsabilidade de quem nós conduzimos, estamos ali como exemplo, os filhos, né, os netos, as pessoas que estão à nossa volta, identificarmos quais são os fundamentos espirituais que nós estamos alicerçando em nós mesmos e naqueles que estão à nossa volta, como herança, né, como exemplos que nós estamos deixando, e tentar vencer a nós mesmos. Né? Essa é a grande batalha que não é mais para fora, e sim uma batalha interna para dentro. Fazendo esse cruzamento que nós trazemos aqui com a Bíblia hebraica, no Velho Testamento, Gênesis capítulo 6, verso 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, aqui tentar ver os atalhos, né, que nós estamos, os caminhos que nós estamos trilhando, como que ele é um caminho que vai nos conduzir para onde, aonde que vai nos levar esse caminho, quais são os atalhos que estamos pegando. No primeiro livro de Samuel, no verso 8 do capítulo 2, levanta o pobre do pó e desce o esterco, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o torno da glória, porque o Senhor são os seus alicerces da terra e assentou sobre eles no mundo. Então, aqui também podemos nos apoiar no alicerce do Senhor, né, que ele está aqui na terra, né, como essa base, esse alicerce. Provérbios, capítulo 10, versículo 25, o ímpio desaparecerá assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Então vamos buscar aí a justiça para alicerçar a, a nossa base, né? Já na Bíblia cristã, no Novo Testamento, João, capítulo 1, versículo 23, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Então, que a gente possa, todos nós, andarmos no caminho do Senhor. Já na carta aos Romanos, Paulo diz no verso 20 do capítulo 15, esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde o Cristo já foi anunciado, para que não edifique sobre alicerce alheio. Então, eu vou pregar o evangelho no alicerce do meu interior, né? Não o alicerce alheio, e sim o alicerce que existe dentro de mim. Na parte do Espiritismo, no livro Ação e Caminho, capítulo 6, Reciprocidade, Emmanuel diz o seguinte, na psicografia de Chico Xavier, podes contar com Deus na solução de todos os teus problemas. Entretanto, não te esqueças de que Deus conta contigo em todos os seus caminhos. Então, às vezes a gente está trilhando o caminho, mas somos também ferramentas divinas nesse caminho. No livro Abençoe Sempre, que tem no capítulo 12 o título Partilha, não há relação alguma sem alicerce na bondade divina. Perdão, não há realização alguma sem alicerce na bondade divina. Como não há civilização no globo sem o concurso humano. Os seres mais humildes da Terra ajuntam-se em ordem e a semelhantes príncipes de concessão e cooperação. Então, aqui foi um exercício prático, né, no momento de partilha, que nós fizemos quando estávamos estudando online, no grupo de estudo, quais os exemplos estou mostrando para aqueles que convivem comigo, e ali nós compartilhamos as nossas ideias. Para o próximo vídeo aqui, o nosso próximo encontro será um aforisma de 60 a 67, enquanto aqueles que estão acompanhando o estudo aqui pelo YouTube
enquanto estamos estudando esses aforismas, vem o exercício de refletirmos sobre qual é a intenção que habita em mim, qual a intenção que habita em mim e dirige a minha vida. Então, que tipo de intenção está aqui dentro e que está dirigindo a minha vida? Então, fica isso. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aqui desse conteúdo. E se está gostando, se conhece pessoas que também apreciam esse conteúdo, nos ajude a difundir aqui o canal nas pegadas de Paulo de Tarso, é, é, compartilhando aqui os links do canal, nas suas redes sociais, se inscrevendo, deixando o seu joinha. Quer deixar algum comentário aqui? Deixe comentário aqui na descrição, no chat, né, desse vídeo. E é isso. Eu agradeço demais a atenção de todos. Agradeço muito e sou muito grato por nos ajudar a compartilhar esse conteúdo aqui nas redes, né, nas mídias, né, de comunicação dessa era moderna, aonde há muito e todo tipo de assuntos às vezes que nem são tão relevantes, tem milhares e milhares e milhares, né, de reproduções, de curtidas, e às vezes assuntos que estão alinhados à nossa vida, à nossa transcendência, fica um pouco deixado de lado, e eu conto e agradeço muito com vocês que estão ajudando a propagar essa mensagem, esses conceitos simples, simplórios, sem ter muita pretensão, mas que devagarzinho nós vamos adentrando aí as mídias e tentando também trazer um balanceamento dos conteúdos para aqueles que gostam. Beijo a todos, gratidão, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.